primeiro-ministro ou o premier francês anunciou que vai renunciar porque perdeu o voto de confiança do parlamento. E quem que está em maus lençóis também é o Emmanuel Macron, o presidente da França. A gente vai entender o que está acontecendo. A crise que a França, na verdade, já estava, não saiu. A gente vai entender tudo isso hoje. Então, eu já vou pedir para vocês curtirem esse vídeo, porque quem é inscrito no canal já sabe que quem curte, logo de cara, ajuda demais o nosso canal a chegar para mais pessoas. E a gente sempre precisa disso. Então, obrigado, gente. Lá na França perderam o voto de confiança, mas aqui a gente não perde não, né? Vamos lá então, vem entender o que aconteceu. O primeiro-ministro francês, François Bayrou, do movimento democrático, ele pediu um voto de confiança para o parlamento francês, para a Assembleia Nacional, e perdeu. O que significa isso? Ele tentou aprovar o orçamento de 2026, a França mergulhada em crise econômica, inclusive isso bate até mesmo com o Mercosul, vocês lembram? A gente tem feito vídeos recentes aqui, que a França, ou a União Europeia, a França é, junto com a Alemanha, as maiores forças da União Europeia, e é o segundo país com a maior crise, perto só para a Alemanha, inclusive, que a gente também já abordou bastante aqui. A França ela é contra o acordo da União Europeia com o Mercosul, porque o Mercosul venderia produtos agrícolas, né, commodities para a União Europeia, e a França não quer isso, porque a França tem um cenário agrícola importante, inclusive a pecuária importante da Europa, né? A França. E aí o que acontece? Eles estão em crise econômica, estão com dívida, um déficit comercial muito grande, e aí foram tentar aprovar o orçamento de 2026. E esse orçamento seria com medidas de austeridade. O que significa isso? Corte de gastos. O primeiro-ministro francês, que é o François Bayrou, ele tentou cortar cerca de 44 bilhões de euros, que equivale a mais ou menos ali 280 bilhões de reais. 44 bilhões de euros para o orçamento a gente vai tirar. E sempre cai, vocês sabem na onde, né? Em educação. Na França isso é muito perigoso, porque isso movimenta estudantes historicamente. Corta da educação, corta da saúde, para o orçamento para poder estabilizar as dívidas. E isso é um cenário que nem esquerda nem extrema direita na França gostam. Não gostaram. Então, assim, já fizeram críticas, lideranças dos dois lados, incluindo, por exemplo, da extrema direita, a Marine Le Pen, ela criticou vem criticando demais o governo, criticando Macron, o atual primeiro-ministro que anunciou que vai renunciar a carta de denúncia para terça-feira, né? E disse que tem que continuar a França lá para a extrema-direita. Vamos só lembrar que na Assembleia Nacional, hoje, a oposição é maior do que a coalizão de governo. Da coalizão de governo formada lá pelos republicanos, pelo Renascimento, que é do Emmanuel Macron, e pelo movimento democrático do primeiro-ministro, que é o François Bayrou. Ele já é o quarto premier, inclusive, em 2 anos, certo? Só que a oposição consegue ter mais cadeiras. A que mais tem cadeira é a extrema-direita, certo? Da Marine Le Pen. Mas você tem também a esquerda radical, também com cadeiras, e outros grupos também, outros partidos. Qual será o cenário? Ele anunciou, então, ele pediu um voto de confiança tentando aprovar esse orçamento. Se o orçamento fosse aprovado pelo parlamento, ele teria esse voto de confiança. Então, o governo, o parlamento aceitou o orçamento. Só que não foi isso que aconteceu. Foram 364 parlamentares que votaram contra o orçamento, o corte, né, a medida de austeridade feita lá proposta pelo Premier, e 194 foram a favor. Ou seja, foi um número bem grande, assim, sabe? Assim, mais de 150 votos dos parlamentares foram contra. Ou seja, mostrou que o Premier ele não tem apoio do parlamento. Então, o que ele fez? Ele anunciou que vai renunciar a partir de terça-feira, vai entregar sua carta de renúncia. E agora, para o Emmanuel Macron. O Emmanuel Macron não é do mesmo partido do François, que é do Movimento Democrático. O Macron ele é do Renascimento, só que o Macron agora eles são de uma coalizão, só que uma coalizão minoritária no parlamento. Como é que governa assim? É minoritário. Então o Macron ele tem aí 3 medidas a serem tomadas, 3 saídas, e nenhuma é boa para ele, tá? Antes da gente falar de quais serão essas 3 saídas do Macron,
deixa eu apresentar para vocês aqui, dizer que o que eu estou sempre tomando é o meu grande café, o meu super cafezinho Vero, torre especial, grãos selecionados, que é uma delícia para acompanhar notícias aí de atualidades. Eu estou sempre aqui tomando café, vocês sabem disso. Link na descrição para você que quiser conhecer a Vero. É um café por assinatura. Você assina e mensalmente recebe uma caixa da Vero deliciosa, cheia de surpresas na casa de vocês, tá bom? E aí, se você se interessar, eu peço para que vocês usem o nosso cupom de desconto aqui no canal Parabólica. O nosso cupom de desconto é o Café Dialético. Tudo junto em maiúsculo. Aí fica assim, Café Dialético, que não tem acento, né? Tudo junto em maiúsculo. Entra aqui, link na descrição, primeiro link, tá? Café Vero. E aí a gente coloca também o nosso cupomzão de desconto, tá bom? Só entrar lá e digitar. Obrigado, gente. Valeu, Vero. Vamos embora aí continuar falando. Quais são as medidas a serem tomadas pelo Macron? A primeira saída, antes da gente explicar, para a gente explicar que eu já falei em outros vídeos, mas você que está chegando agora acho que é importante. A França é uma república semipresidencialista. O que significa isso? Você tem o presidente e você tem o primeiro-ministro. Ah, tudo bem, mas numa república parlamentarista também tem. Só a diferença é que numa república parlamentarista, quem governa mesmo é o primeiro-ministro, ou o premier, ou como você quiser chamar de chanceler. É o primeiro-ministro. O presidente, ele é um chefe de Estado, mas ele não é chefe de governo. Ele tem poderes mais reduzidos. Na França, por ser semipresidencialista, é dividido, é meio a meio. O primeiro-ministro tem funções importantes, assim como o presidente. Só que na estrutura do processo eleitoral francês é assim que funciona. O povo vota no presidente. Então, o Emmanuel Macron, ele é eleito pelo povo, voto popular, certo? O primeiro-ministro, ele sai do parlamento. Ok, tudo bem. Só que, geralmente, quem escolhe o primeiro-ministro ou o premier é o presidente. Depois do presidente eleito, geralmente você tem eleições legislativas para a Assembleia Nacional da França. E aí, dependendo daquele resultado, o presidente vai lá e indica o primeiro-ministro que vai governar junto com ele. Por isso que o primeiro-ministro está em maus lençóis, porque ele tentou um voto de confiança, ele estava lá governando. Só que, como ele faz parte da coalizão com o Macron, os dois estão em crise. Quais são as medidas, então, para o Macron? Ele pode, vamos lá, renunciar, visto essa crise, porque essa crise não é só do primeiro-ministro, do premier, essa crise também é dele. Então, porque a coalizão é uma coalizão minoritária no parlamento, mas é dele essa crise. Ele pode renunciar. Detalhe, ele já falou que não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso porque ele veio com o discurso de que ele foi eleito pelo povo e ele não tem esse direito de renunciar perante o povo que o elegeu, tá bom? Então, primeiro, renúncia. Falou que não. Até então, tá? Pode ser que isso mude. Segundo, ele pode dissolver a Assembleia Nacional. O presidente vai ter esse poder nesse caso. Dissolvendo a Assembleia Nacional, o que ele faz? Ele marca uma nova eleição legislativa para a França. Então, dissolve, vocês perderam seus poderes, os parlamentares, vamos marcar uma nova eleição legislativa. Isso aconteceu em 2024. Tá? Então, marca e aí a gente vai ver qual é o resultado para ver quais os partidos ou as coalizões terão mais força. Os jornalistas, analistas políticos da França estão falando que essa não é uma medida muito boa porque gera mais desgaste, porque seria a segunda desde o ano passado. Segundo processo eleitoral desde o ano passado. Então ele poderia fazer isso. E o segundo seria, esse é o segundo, né? Ele marca novas eleições e depois ele vai lá e escolhe, indica um novo primeiro-ministro. E a terceira, que é assim, talvez o caminho que ele vai fazer, que é o caminho seguro, mais seguro para ele, mas também mais insistente, que todos, como eu falei para vocês, todos os caminhos não são tão bons para o Macron, seria em vez já escolher o próximo primeiro-ministro. Levando em consideração o cenário do parlamento, hoje a extrema-direita tem mais força na França, tá bom? Mas o Macron, ele tem que ver, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar atrair a extrema-direita, escolher uma liderança da extrema-direita? Porque nas eleições do ano passado também, a esquerda ela foi mais forte. Mas ele não fez isso, ele não escolheu um presidente da esquerda, ele escolheu, acabou, um primeiro-ministro da esquerda, ele acabou escolhendo um centrista como ele.
Então, assim, aí seria escolher. Só que isso geraria mais revolta ainda da oposição, certo? Tanto da esquerda quanto da direita, fala assim, poxa, você vai continuar fazendo isso, a crise... Assim, você troca o cargo político, escolhe outro primeiro-ministro, mas a crise está aí. Então, assim, tem que ver qual é o nome. Aí é muito importante qual é o nome que o Macron escolheria. De certa forma, de qualquer forma, não é uma boa. Ele não está num bom lugar nesse momento. Tá? Realmente ele não está num bom lugar. Qualquer escolha que ele for fazer vai ser uma escolha muito complicada, muito difícil. Tá bom? E é isso. Então a França, numa crise pesada, a segunda maior crise da União Europeia, e eles estão lá ainda querendo investir tropas, investir dinheiro na Ucrânia. Como assim? E a população? Lógico, já marcaram, inclusive, para quarta-feira, protestos contra o governo. Protestos contra o governo, contra medidas de austeridade do governo. E assim, geralmente é isso que acontece na França, gente. Geralmente os movimentos na França começam por estudantes, porque geralmente na França são os primeiros que são afetados por medidas de austeridade. Vamos acompanhar para ver o que vai acontecer, tá bom? Deixa aqui nos comentários o que vocês pensam sobre isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Amo vocês de coração, um grande beijo.